Olá, graça e paz em nome do Senhor Jesus. Nós estamos aqui mais uma vez para o estudo do livro de Atos. Vamos estar aqui estudando o capítulo 4, o início do capítulo 4, do versículo 1 ao versículo número 4. Vamos fazer a leitura. Falavam eles ainda, o povo, quando sobrevieram os sacerdotes, o capitão do templo e os saduceus, ressentidos por ensinarem eles o povo e anunciarem em Jesus a ressurreição dentre os mortos. E os prenderam, recolhendo-os ao cárcere até ao dia seguinte, pois já era tarde. Muitos, porém, dos que ouviram a palavra, a aceitaram, subindo o número de homens a quase 5.000. Bom, muito bem. Nós falamos ontem a respeito do discurso de Pedro, e aquele discurso tremendo, onde eleva para quase 5.000 o número das pessoas, dos homens, né, que haviam entregue a sua vida a Jesus. E hoje, aqui, então, nós vamos falar de algumas coisas interessantes, porque nós vemos ali, então, Pedro e João que vão presos, já era tarde, nós já vimos a contagem das horas, como se faziam, e aí eles então vão, porque já eram tarde, e depois das 6 horas da tarde, então já era considerada noite, e todos estavam recolhidos. Então eles são lançados no cárcere. Por que será que eles foram lançados no cárcere? E quem são estas pessoas que aparecem aqui, estas funções, cargos, né? Porque o versículo 1 vai dizer assim: quando eles falavam ainda ao povo, sobrevieram sacerdotes, o capitão do templo e os saduceus. Vamos falar um pouquinho hoje sobre funções, cargos e uma seita que aqui aparece. O primeiro cargo que aparece aqui são os sacerdotes. Quem eram os sacerdotes? Bom, muito bem, nós sabemos que Israel era dividido em 12 tribos. E a tribo de Levi, coube o cargo, as funções sacerdotais e de manutenção do templo. Ou seja, o templo ele era mantido, e todas as pessoas que mantinham o templo tinham que ser da tribo de Levi. Portanto, porteiros, cantores, músicos, né? Os faxineiros, sacerdotes, sumos sacerdotes. Todos esses que mantinham o grupo religioso, as funções religiosas, tinham que ser da tribo de Levi. É por isso que se chamam então os levitas. Então, por isso que é um grande erro se falar hoje, falar que os músicos são os levitas. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Levitas eram os descendentes de Levi. Como efraimitas eram os descendentes de Efraim, como judeus, descendentes de Judá, e assim por diante, benjamitas, siquemitas, e assim por diante. Então, levita, erroneamente, foi correspondido com músicos, e não são. Os levitas, eles eram aqueles que cuidavam do templo, eram descendentes de Levi, né? Um dos filhos de Jacó, de Israel, ok? Um dos 12 príncipes de Israel. Bom, muito bem. Os sacerdotes, obrigatoriamente, eles tinham que vir da tribo de Levi, mas precisavam ser descendentes de Arão, o irmão de Moisés. Muito bem, Moisés, né, e Arão eram da tribo de Levi. E tinha para ser sacerdote, tinha que ser da descendência direta de Arão, entendeu? Então, se não fosse da linha de Arão, não seria sacerdote ou sumo sacerdote. Poderia ser cantor, poderia ser um músico, poderia ser um porteiro, etc., mas nunca um sacerdote, ok? A questão do sumo sacerdote, já que falamos de sacerdote, vamos falar também do sumo sacerdote. Mesma coisa, tinha que ser da tribo de Levi, tinha que ser descendente de Arão, mas aí que entra uma outra questão.
Porque para ser sacerdote, bastava ser da linhagem de Arão, não é? Mas e para ser sumo sacerdote? Bom, muito bem. Nós sabemos que Arão, ele teve 4 filhos. Os 2 primeiros, Nadab e Abiú, morreram, porque apresentaram fogo estranho no templo, no altar, e foram consumidos por Deus. Portanto, aí o sacerdócio ele passa para outros 2 filhos de Arão, que os outros 2 filhos eram Eleazar e Itamar, certo? Então, no lugar de Nadab e Abiú, ficou Eleazar e Itamar. Muito bem. Só que lá em Números, capítulo de número 25, acontece um fato muito importante a ser destacado. Você precisa depois dar uma lidinha lá em Números, capítulo de número 25. Bom, nós sabemos que nós estamos aqui no livro de Números, então já havia sido dada a lei, e a lei, né, que ela impunha que o Israel, o povo de Deus, não podia se misturar com outras nações e nem adorar outros deuses. Mas em Números 25, o que acontece? Os israelitas, o povo de Deus, começa a se prostituir com as mulheres moabitas e começam a adorar os seus deuses, principalmente Baal Peor. E a ira de Deus, então, se acende. Bom, muito bem. E aí, então, tinha que se tomar uma atitude quanto a isso, para que isso acontecesse. Bom, Moisés, então, direcionado pela lei, diz: nós precisamos acabar com estes, matar fora do acampamento estes que estão se prostituindo com as moabitas e fazendo um culto a Baal Peor. Enquanto a comunidade toda chorava na frente da tenda do encontro, um israelita chamado Zinri, ele leva escondido, furtivamente, uma mulher moabita para sua tenda. E Finéias, quem era Finéias? Finéias era filho de Eleazar, neto de Arão. Finéias vê aquilo e ele segue Zinri e a mulher com a sua lança na mão. Quando ambos entram dentro da sua tenda, né, Finéias entra ali e mata os dois, né, pelo zelo ao povo e à palavra de Deus. E aí diz que então aquela praga, porque havia uma praga sobre o povo, cessa no meio de Israel. 24.000 pessoas morreram da peste por causa do pecado. E aí eu vou ler um trechinho para você, lá de Números 25, de 11 a 13, que é o relato de Deus falando a Moisés. E ele fala assim: Finéias, filho de Eleazar, neto do sacerdote Arão, desviou a minha ira de sobre os israelitas, pois ele foi zeloso, com o mesmo zelo que tenho por eles, para que em meu zelo eu não os consumisse. Diga-lhe, pois, que estabeleço com ele a minha aliança de paz. Dele e dos seus descendentes, olha só, presta atenção, será a aliança do sacerdócio perpétuo, porque foi zeloso pelo seu Deus e fez propiciação pelos israelitas. Bom, muito bem, eu contei toda essa história aqui para você entender como eram escolhidos os sumos sacerdotes. Os sacerdotes vinham da linhagem de Arão, certo? Mas o sumo sacerdote, ele vinha da linhagem de Arão, mas obrigatoriamente tinha que ser da linhagem de Finéias, o neto de Arão. Por quê? Porque neste caso aqui, ele tomou uma atitude que agradou muito a Deus, que ninguém havia feito. Portanto, Deus abençoou toda a descendência de Finéias, para que desta descendência saíssem sempre os sumos sacerdotes. Olha que interessante. Muito bem, mas tem aqui ainda
algo interessante a ser falado. Logo após a crucificação de Jesus Cristo, o sumo sacerdócio, ele se revestiu de um caráter muito político. E aí então, quem estava escolhendo os sumos sacerdotes era agora o Império Romano. Não mais vinha necessariamente da linhagem de Finéias. O Império Romano começou a escolher o sumo sacerdote. Legal? Muito bem, mas aqui fala também do capitão do templo. Quem era este capitão do templo? Era um sacerdote também, mas era um sacerdote que liderava um grupo de sacerdotes. Como mais ou menos nós hoje podemos falar um líder de ministério, certo? O capitão do templo era um sacerdote que tinha sobre a sua liderança um grupo de sacerdotes. Diz aqui também que vieram os saduceus. Quem eram os saduceus? Os saduceus eram um grupo de israelitas, de judeus, que eles formavam uma seita muito famosa, porque existiam muitas seitas. Nós ainda vamos ter a oportunidade de falar aqui dos fariseus, falaremos dos essênios, né? E aqui então nós estamos falando hoje dos saduceus. Os saduceus eram uma seita muito conhecida, mas também bastante importante. Por quê? Porque os saduceus, eles eram, além de serem formados pelas pessoas mais ricas da sociedade israelita, eles também desempenhavam várias funções políticas, até mesmo em política internacional, e faziam parte do Sinédrio. O Sinédrio era o grande congresso de Israel, formado pelos sacerdotes, presidido pelo sumo sacerdote, e ali compunham-se de fariseus e de saduceus. Os saduceus, então, eram aqueles que tinham um poder financeiro, que não acreditavam na ressurreição dos mortos e também não acreditavam nos anjos. E eles, então, tinham o poder financeiro junto com eles. Por que Pedro e João foram presos? Foram presos exatamente por isso. Por quê? Porque os saduceus, eles lideravam o exército de Israel. Então, ali eles foram chamados, né? Foram os saduceus com o capitão da guarda e com o sacerdote que estavam na escala do dia, junto com um grupo, né, de guardas, e prenderam Pedro e João. Muito bem? Legal, muito bem. O que nós tínhamos para hoje era isso. E eu só quero lembrar para você o seguinte: é muito interessante nós vermos aqui alguns cargos e funções, né? Porque isso ajuda no desenvolver o trabalho da igreja. Por isso que nós temos ministérios e tudo mais. Só que esses ministérios, eles precisam estar bem ajustados, né? E não pode haver divisões. Como aqui nós vemos que haviam muitas divisões dentro desse povo de Deus, eles estavam muito divididos em muitas seitas. Por isso que nós precisamos ser fiéis à palavra de Deus. Seja sempre fiel à palavra de Deus, para que nunca aconteça de haver divisões no corpo. Amanhã nós voltamos para mais um estudo. Que Deus te abençoe.